Estimados irmãos e irmãs, na alegria de estarmos contemplando o Natal do Senhor, vivenciamos a profunda alegria de sentirmos a presença de Deus em nossas vidas. Na fragilidade de uma manjedoura, na pequenez de um menino, vemos a força de um Deus que está próximo de todos, sobretudo daqueles que são mais esquecidos deste mundo. O Natal do Senhor nos recorda que Deus nos sustenta em nossas fragilidades, pois ao se fazer pequeno em nossa humanidade, nos abre o caminho para a vida em abundância e nos fortalece no testemunho do Evangelho da vida. Por isso, logo depois da celebração do dia do Natal, a liturgia de hoje celebra a festa de Santo Estevão, primeiro mártir a testemunhar com seu próprio sangue derramado a fecundidade de uma vida identificada com a vida de Cristo. Não é à toa que o relato do martírio de Santo Estevão, tal como nos é proclamado no livro dos Atos dos Apóstolos, ecoa em muitos pontos a paixão e morte de Jesus. Assim, o autor do Evangelho de Lucas e do livro dos Atos dos Apóstolos estabelece um verdadeiro paralelo entre a paixão do mestre e a paixão do discípulo. Meditemos um pouco este texto lido dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 9 a 10 e capítulo 7, versículos 54 a 59, texto proclamado como primeira leitura deste dia 26 de dezembro, festa de Santo Estevão. A primeira parte do texto nos situa diante da oposição que se fazia a Estevão por parte da chamada Sinagoga dos Libertos, sinagoga muito provavelmente composta por judeus que tinham sido libertos, que tinham sido feitos escravos e depois libertos por seus patrões, e também uma sinagoga que provavelmente era composta por judeus da diáspora. Portanto, trata-se de judeus de cultura predominantemente grega. Lembremos que Estevão, escolhido entre os 7 para auxiliar os apóstolos no serviço à mesa, no capítulo 6, é o primeiro nominado destes 7 escolhidos para servirem à mesa e assistirem às viúvas de língua grega, as quais tinham sido deixadas de lado. O versículo 8, proclamado na liturgia de hoje, dá as características deste homem Estevão. O versículo 8 nos diz: homem cheio de graça e poder. Com estas duas características, vemos que Estevão revelava ao povo os favores de Deus, revelava ao povo as maravilhas de Deus, e o fazia através de uma dinâmica de vida que admirava e atraía os olhares de todos. No fundo, Estevão manifestava a todos o sabor do Evangelho, ou seja, uma vida animada pelo ardor do seguimento. Este homem, Estevão, cheio de graça e poder, não se rendia à oposição, nem se deixava desanimar ou desiludir pelas acusações e pelas calúnias. Homem de perseverança. Assim, o relato do capítulo 7, sobretudo, nos mostra que depois de um grande discurso no qual Estevão relê a história dos patriarcas e o conclui com uma forte acusação de injustiça e incapacidade de acolhimento do Cristo, do justo, o relato chega a um ponto culminante, a um ponto decisivo, que é a lapidação de Estevão. Realiza-se, no fundo, em Estevão, a promessa de Jesus que nós escutamos no Evangelho de hoje. Jesus nos diz: quando fordes entregues a tribunais, não fiqueis preocupados com o que falar. O Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. De fato, um processo se abre contra Estevão. A acusação é de blasfêmia. Por outro lado, no texto que nós lemos, a visão do céu aberto, vivida por Estevão, destrói a acusação que lhe é feita por parte do Sinédrio. Um blasfemo não poderia contemplar o céu aberto e a glória de Deus. Os acusadores é que se tornam blasfemos e cegos.
Ao chegarmos no ponto decisivo do relato da lapidação do primeiro mártir, o leitor, como disse, vê estabelecer-se uma clara evocação, um eco da morte de Jesus na morte do discípulo. Assim como Jesus, Estevão remete seu espírito: Senhor, acolhe meu espírito. Além disso, tal como Jesus que gritou, Estevão também o faz. E o faz para que, tal como o Mestre, seus malfeitores sejam perdoados. O primeiro mártir é imagem do Mestre em sua paixão e morte. Identificar-se com Jesus até o ponto de dar a vida. O servo não é maior que o seu Senhor, e Estevão assumiu e viveu estas palavras com decisão até o fim. Caros irmãos, irmãs, a celebração do Natal do Senhor nos recorda que Deus quis se identificar conosco, se identificar com nossa fragilidade. A celebração do martírio de Estevão nos recorda que o verdadeiro discípulo se identifica com o Mestre. Que este seja nosso profundo desejo e que o tempo do Natal nos anime na alegre esperança de que nosso Deus, feito gente como nós, caminha conosco e nos sustenta em nossas fragilidades, nos dando a força necessária para um testemunho autêntico. Boa meditação a todos.